E hoje no Loop Infinito, atendendo a pedidos, nós trazemos um monitor profissional aqui na bancada. Esse daqui é o Asus ProArt PA279, um monitor de 27 polegadas com resolução 4K e um painel IPS que traz uma excelente qualidade e uma ótima fidelidade nas cores. Ideal aí para criadores de conteúdo ou profissionais que trabalham muito com a imagem e precisam aí da representação mais fiel possível das cores, né? Com uma calibragem de fábrica, que já é bem bacana. Então vou contar tudo para vocês sobre esse monitor que acaba de ser lançado no Brasil depois da vinheta. Vamos nessa! E para começar o nosso vídeo eu quero falar um pouquinho sobre a linha ProArt da Asus. Para quem não conhece, ProArt vem aí de profissionais e artistas, né? Daí o ProArt. Então uma linha mais profissional voltada para criadores de conteúdo, que é o nosso caso aqui no canal, né? Tanto para o YouTube quanto a nossa divisão da produtora, que hoje nós trabalhamos muitas lives, então eu vou trazer um pouquinho da opinião de quem cria outros tipos de conteúdo também mais para frente aqui do vídeo. Mas eu estou citando aqui o ProArt porque não é uma categoria, né? Uma família de produtos da Asus exclusiva para monitores. A gente tem também, por exemplo, ó, uma placa-mãe da série ProArt. E essa aqui, inclusive, é uma novidade que acaba de ser lançada. Essa daqui é a ProArt B660 Creator D4, uma placa-mãe que usa o chipset B660 da Intel para processadores de 12ª geração. E vocês estão vendo aí, né, que ela tem toda uma estilização mais sóbria, mais profissional. Então a gente tem aqui a chapinha de acrílico escrito ProArt. Aqui também em cima um acrílico transparente com as linhas, né, toda essa pegada mais artística. E essa é uma placa-mãe, inclusive, super completa para quem está querendo montar um PC de 12ª geração da Intel e quer dar um foco mais para essa pegada artística, né, de criação de conteúdo. Não liga tanto para os RGBs, por exemplo, né? Então ela é toda pensada para esse público, incluindo aí até as conectividades que a gente tem, né, que também é bem completo aqui atrás, e por aí vai. Então, quem sabe a gente não monta um PC ProArt no futuro, mas fica aí a curiosidade que não é só um monitor, né? É uma família de produtos da Asus que inclui notebooks também e por aí vai. Então, dito isso, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse monitor. Primeira coisa que eu preciso falar para vocês, esse monitor ele custa mais do que o convencional. Ele é uma peça mais cara porque ele tem esse uso mais profissional, como eu já comentei. No momento da gravação desse vídeo, como vocês estão vendo aí, ele pode ser encontrado aqui no Brasil, custando na faixa de R$4.000 e o link está na descrição. Então agora vamos analisar aí as especificações técnicas desse monitor, os recursos, os diferenciais e depois eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência depois de 2 semanas usando para a criação de conteúdo, tanto aqui do nosso canal como também para outros trabalhos aí da produtora. E vamos começar falando um pouquinho sobre o design, né? O design é uma das coisas que chama atenção porque você olha ele e você percebe que ele é super minimalista, né? A gente tem só o essencial, apesar de que parece que a base é de alumínio, mas ela não é, ela é de acrílico. Ela dá uma simulada. Eu gostei bastante do jogo que eles fazem com as formas, né? Então a base ela é quadrada, aí a gente tem esse círculo aqui para rotação e isso também é muito legal, né? Essa base ela é pesadona e aí você tem a haste aqui atrás que conecta no monitor, que também suporta o padrão VESA, né? Então você pode desmontar e montar ele na parede, montar ele num móvel e por aí vai. E você pode girar o monitor, ó, só encostando aqui, ó. Então não afeta nada, porque às vezes você vai mexer no monitor e faz isso aqui, né? Mas não é o caso aqui. Aqui ele fica super firme e assim, se vocês verem ele balançando muito aqui, não é o monitor, é a nossa mesa. Porque o outro vídeo que eu fiz aqui, o último vídeo de monitor, o pessoal falou que a base era ruim porque o monitor ficava balançando, mas na verdade é a mesa aqui que tá meio soltinha aqui, mas a gente vai arrumar. Aguenta aí, galera. Então, continuando aqui, ó, sobre o design, essa base ela tem essa rotação que é quase 90 graus, né? Ela gira para os dois lados e a gente também tem um ajuste de altura aqui, ó, também. Então, você pode deixar ele aqui na base, né? Eu sei que tem uma galera que gosta de trabalhar com ele mais próximo da mesa, né? Inclinado. E você também pode subir ele uma altura bem bacana aqui. Então, ele até tem um joguinho curioso aqui atrás, né? Que a haste, ela é inclinada, mas aí compensa com o suporte aqui. E também, ó, essa é a inclinação dele, a inclinação máxima aqui. Então é isso, né? O suporte que vem com ele é um suporte bem legal. Ele tem esse design minimalista
minimalista. A gente tem bordas bem finas, né? As bordas laterais são finíssimas, a de cima é um pouquinho maior, e aqui a gente tem uma borda maior porque ela tem todo o painel frontal com os controles que eu já vou mostrar para vocês também em detalhes. Um toque bacana, né? Um toque mais artístico é que a gente tem uma régua aqui em toda essa borda aqui da base, que vai até 60 centímetros, fazendo aí as divisões de 5 em 5, o que é um toque legal para quem trabalha com diagramação, por exemplo, e precisa, vai fazer um pôster, vai fazer uma revista, vai fazer uma página impressa, qualquer coisa desse tipo, né, que você precisa ter uma régua por perto, já tem uma embutida aqui no monitor. Então um toque legal, né, um toque bacana, diferente, que eu achei interessante. Agora vamos falar um pouquinho aqui da parte traseira dele, ó. Então eu já estou com os cabos organizados aqui, ó, porque ele tem um passador de fios aqui, né? Então já está tudo organizadinho aqui. E nessa parte traseira nós temos aí todas as conectividades. Então a gente tem o conector de força e um botão para ligar e desligar também, algo que a gente não vê muito. A gente não costuma ver uma chavinha de fonte atrás dos monitores, mas esse daqui tem. E aí nós temos as conectividades incluindo duas portas HDMI, uma porta DisplayPort, uma porta USB tipo C, um conector para fones de ouvido e 4 portas USB tipo A que também podem ser usadas para recarregar os seus dispositivos, né? Duas delas aí 5 volts 0,9 ampere e as outras duas 5 volts 1,5 ampere. Mas o mais legal quando a gente fala das conectividades desse monitor, que me chamou bastante a atenção, é realmente essa porta USB tipo C, porque é a forma mais legal de você usar esse produto. Então, por exemplo, você tem um setup com um notebook, então aqui eu estou com o ROG Zephyrus Duo SE, né, aquele notebook que tem duas telas, e eu estou ligando o conector USB tipo C aqui, né, o cabo que inclusive vem com o monitor. E esse cabo aqui não está só passando a imagem para o monitor, como também está recebendo energia. Então ele suporta os protocolos DisplayPort e também carregamento via PD, né, o Power Delivery, de até 65 watts, mais especificamente aqui, ó, 20 volts, 3.25 amperes. Então é muito louco isso, né, porque você tem um notebook, você trabalha com um notebook, você pega e usa um cabo só para conectar no monitor. E aí você pode conectar, por exemplo, periféricos como teclado, mouse, tudo aqui nessas portas USB e o monitor faz roteamento para o seu computador. Então você tem tudo com um cabo só. Isso é muito legal e também permite que você vá um pouco além. Então você às vezes trabalha num iPad, você cria conteúdo com iPad, você pode conectar aqui, ó, o iPad na USB tipo C. E aí ele espelha a tela do iPad, então dispositivos USB tipo C que suportam esse protocolo de vídeo, você pode usar qualquer coisa nesse monitor, fora que está carregando o tablet também. E aí de repente você trabalha aí com um LumaFusion, por exemplo, você pode até usar esse monitor para fazer aí alguns ajustes de cor, né, para ter uma definição bacana, que isso é o mais legal, né, na verdade, desse produto. Então, por exemplo, aqui, ó, tem uns efeitinhos aí que eu coloquei. Esse foi um videozinho que eu gravei com um iPhone há muito tempo, de uma loja da Xiaomi que abriu, que a gente comentou no Loopcast, né? Então eu fui lá na loja com o celular mesmo, depois eu editei no tablet e mandei lá pro Kennedy colocar no programa. Então eu já dei uma tratadinha aqui na imagem, mas é legal que esse programinha aqui dá pra mexer um pouquinho, então você quer contrastar um pouco mais. Opa, aí foi demais, hein? Não era tanto que eu queria, mas às vezes você quer contrastar um pouquinho mais aí a imagem, né? Quer aumentar o brilho, quer dar um pouquinho mais de ganho na saturação, nas cores, né? Então dá para fazer toda uma edição bacana nesse monitor, que é a proposta dele, incluindo um tablet. Mas eu tô avançando muito aqui, pera aí, vamos voltar aqui que eu quero continuar falando aí sobre as especificações técnicas desse produto e a gente chegou na mais importante, que é a tela. Aliás, demora um pouquinho para ele pegar o sinal, tá? Esse é um ponto que eu achei meio negativo. Você pluga, demora alguns segundos para ele entender e pegar o sinal, mas também é um detalhe, mas preciso dizer que tem esse ponto aí para a gente levar em consideração. E vamos falar um pouquinho sobre a tela. Como eu já comentei, 27 polegadas de tamanho legal para trabalhar, resolução 4K, refresh rate 60 Hz, o que tá ok, afinal ele não é gamer, então 60 Hz é o suficiente para você trabalhar, menos que você esteja mexendo com animações super fluidas, aí é outra coisa. Essa tela tem um acabamento fosco e nós temos também um painel IPS com um tempo de resposta de 5 milissegundos e também traz suporte ao HDR10 com 10 bits. A gente tem também aí um contraste, né, uma taxa de contraste de 1000:1. Então o contraste ele não é tão elevado assim quanto a gente vê em outras tecnologias de telas, né? Então é 1000:1 e no geral assim uma tela excelente com uma
precisão de cores bem bacana, né? Então, quando a gente fala aí dos padrões de cor, ele pega 100% aí do espectro sRGB e também do REC 709, que são dois dos principais que inclusive a gente usa aqui na hora de finalizar o conteúdo, né? São padrões aí de cor para distribuição. Então, eu acho que esse é um diferencial, né? A calibragem da cor da tela, que já vem de fábrica, inclusive, né? Ele já vem com uma calibragem excelente. Inclusive, quando você compra ele na caixa, além dos cabos, né? Que ele tem cabo DisplayPort, tem o cabo HDMI, tem o cabo USB tipo C, que precisa ser um cabo especial para passar DisplayPort e passar carregamento. Vocês podem até perceber que esse cabo ele é mais grosso, né? Do que o convencional. A gente tem na caixa também esse papel aqui, que eu peço desculpas que eu amassei ele quando eu abri a caixa. Então, fui energúmeno. Mas tá aqui, ó. Esse daqui é um relatório da calibragem de cor desse produto. Então, eles fazem um teste na fábrica quando o produto termina de ser montado e aí você recebe esse relatório, né? Com o teste aí da calibragem da cor, seguindo aí o padrão Kalman. Então ele tem esse selo, né, essa certificação Kalman Verified. E aí nesse papel aqui você vê, né, os testes de escala de cinza, valor de gama e o sRGB, Delta E também. Então ele vem todo calibrado de fábrica. É claro que depois, quando as empresas trabalham com um produto como esse, né, quando você precisa de uma alta fidelidade, tem vários acessórios que você coloca para ainda fazer uma calibragem acima. Como por exemplo o Spider, que é esse acessório aí que usa um software para exibir algumas imagens, escanear e fazer aí uma calibração das cores do monitor. Inclusive, falando aí em Datacolor e Spider, a gente tem aqui também esse cartão de cores, né, que é bem útil para as nossas gravações, que te dá uma precisão também na cor, para depois você fazer aí a correção de cor, o color matching na pós. Então ele tem tanto o grayscale aqui atrás quanto as cores. E é muito louco esse produto, porque olhando aí, né, você tá olhando de longe no vídeo, parece um papelzinho com as cores impressas. Mas quando você pega para olhar, você fala, nossa, mas caramba, o pigmento, a qualidade que é colocada aqui, né, o papel, inclusive, você não pode nem encostar aqui, porque senão você vai desgastando o produto, né. Então é uma atenção muito louca aí às cores. E essa é uma parte do trabalho que vocês não veem, né. Quando você está assistindo um vídeo, você não sabe que a gente pensou em tudo isso, em calibrar o monitor, em bater a cor, em fazer a correção de cor, a pós-produção. Então é esse ambiente, né? Esse é o público-alvo desse produto. Então tudo isso para dizer, né, que a calibragem de cores, ou calibração, eu nunca sei o que, a calibragem de cores, ela é muito boa já de fábrica. E você já tem aí suporte a 100% do sRGB, que é um dos mais populares, e também do REC 709. Inclusive, se eu entrar aqui no menu desse produto, ó, a gente tem um menu aqui, ó, tem inclusive um filtro de luz azul. Eu não gosto muito, faz bem para os olhos, mas eu não gosto porque afeta a imagem, né? E como a gente está trabalhando com fidelidade de cores, para mim é melhor deixar desligado. Mas vamos lá, a gente está no menu aqui do ProArt e aí eu vou mostrar para vocês aqui alguns dos padrões. Então, por exemplo, olha aí, a gente tem aqui, ó, padrão Standard, sRGB, REC 709, DCI P3 e tem também um HDR, tem o Decon e tem o Scenery Mode ali embaixo. Deixa eu ver se tem mais algum. E aí ele vai mudando, tá vendo? Conforme eu mudo aqui, ó, pro Standard ele tá de um jeito, aí você vai pro sRGB. Inclusive, uma curiosidade, quando eu mexo aqui, ó, do Standard pro sRGB, percebam que o brilho cai bastante. O REC 709 também. Isso porque esses padrões, eles têm também uma pré-definição da emissão de luz, da intensidade da emissão de luz, para que você, quando entra nesse modo, você sempre está vendo com o mesmo brilho, para não correr o risco de você achar que a imagem está escura, mas é o brilho do monitor, por exemplo. Ou que a imagem está muito clara, mas é o brilho que está mais alto. Então é sempre o mesmo brilho para você ter sempre a mesma referência, né? A mesma consistência, que isso é muito importante. Aí tem aqui, ó, DCI P3 também, tem o Decon, Scenery Mode, e aí você tem um modo de leitura, um modo para salas escuras, né, Dark Room Mode, tem um Rapid Rendering Mode, e tem os modos de usuário que aí você define tudo, né? Durante os meus testes eu usei mais o sRGB e o REC 709 e ele se saiu muito bem aí na precisão de cores, inclusive batendo aí com a ferramenta que faz essa calibragem de cores e também com outros monitores, né, que a gente já tem calibrados aí. Aí a gente tem aqui também, né, o ProArt Palette, né, que é para você ajustar aí o brilho, o contraste, saturação, o Hue, o Hue, né, o Color Temp
temp, a temperatura da cor, gama, nível de preto, e eu acho que tem mais algumas configurações aqui embaixo, deixa eu chegar lá, a cor e também para você resetar a cor se você quiser. A navegação pelos menus, ela é fácil, não é difícil, depois que você se acostuma aqui. A gente tem também alguns ajustes, como por exemplo, nitidez, o recurso Trace Free, que ajuda a eliminar alguns vestígios na tela, alguns ghostings, etc, e te dá uma imagem mais nítida. A gente tem as configurações de som, porque ele tem 2 falantes, então tem 2 falantes de 2 watts cada, que é um som fraquinho, é mais um som de referência, só para você tem um sonzinho ali, se você precisar escutar alguma coisa, tem no monitor, mas não é um som que traz uma qualidade legal para você trabalhar conteúdo, por exemplo, né? Então são só 2 falantes quase meramente ilustrativos. E aí a gente tem alguns modos aqui de PIP, né, de Picture in Picture, dos conectores de input, e algumas configurações gerais, né, como a economia de energia, o Adaptive Sync, setup de USB, o USD, né, esse overlay e por aí vai. Então é isso, né? Esse aqui é o menu aí também desse monitor com as configurações que a gente tem em mãos. Agora, uma coisa importante para dizer sobre a análise desse monitor é que eu não sou um especialista em telas, né? Para analisar, eu não sou aquele sommelier de tela que vai analisar a definição e tudo mais. Aqui a minha análise está sendo mais se ele serve para o meu trabalho ou não, né? Que é essa criação de conteúdo. Mas tem um teste técnico legal que eu cheguei a fazer e que também vale aí você fazer para entender como é que o seu monitor funciona e como ele se compara, por exemplo, né? Que é o teste EIZO. É um site que faz aí uns testes para você testar e entender um pouco melhor a qualidade do seu monitor e descobrir onde é que são os pontos fracos aí dele, né? Então, nesse primeiro teste aqui, por exemplo, são vários padrões, né? Vários formatos e várias linhas espalhadas pela tela para você entender se tem algum problema na definição desse tipo de conteúdo. Então, todas as linhas, até as mais fininhas aqui, ó, elas precisam estar nítidas. Você precisa enxergar todos os círculos com perfeição, né? Então, tem 4 aqui, ó, nos cantinhos da tela também e por aí vai. Então, esse é o primeiro teste. Aí depois tem outros testes também. Pixels defeituosos no fundo preto. Então, você começa a ver no branco, né? No vermelho, no verde, no azul. Então você vai olhando para ver se tem algum defeito na imagem com relação a essas cores. Inclusive isso aqui é muito legal para colocar em uma TV OLED, para você ver se tem burn-in, se tem dead pixels. Isso é bacana, eu recomendo testar aí quem está com essa preocupação. Aí a gente tem uniformidade do cinza, né? Então, para você entender quão uniforme está a exibição do tom cinza em 50% pré-definido, mas você pode colocar também aqui, ó, 25% e também 75%. Aí isso aqui é um teste que você pega e analisa a tela. Pô, tá uniforme? Tá vazando de algum lado? É isso, né? Essa é a ideia desse teste aqui. Aí a gente vai aqui para o 8, né? Que é a distância das cores. Aí você pode medir o quão bem o monitor exibe uma certa distância de cores, né? E comparar esse contraste, né? Para entender como o monitor está saindo, porque às vezes ele não exibe muito bem a distância, né, entre as duas cores. E aí tem o gradiente também para você testar, para ver como é que ele lida com a definição do gradiente. E também aqui é um teste de nitidez com uma fonte super pequena aí e um texto gerado, né? Inclusive você pode trocar aqui para quem gosta de ler com um fundo preto, ó lá. E para você, ó, e aqui eu percebi um pouquinho menos de definição em relação ao contrário, né? Então é muito legal esse tipo de teste. Esse daqui é o de ângulo de visão, né? Porque a gente tem esses círculos na tela e se eu girar aqui, ó, se o círculo ficar menor é porque o ângulo de visão é ruim, mas aqui não acontece nada, eu estou vendo igual. Então esse é um teste legal de fazer também. Como tem esse degradê, quando o ângulo de visão vai degradando a imagem, você percebe que ele vai ficando menor. E aqui não, ele se mantém o mesmo tamanho até aqui. O ângulo de visão desse monitor é excelente. E por fim nós temos um teste de gama para ajudar a definir exatamente o quanto de gama o monitor está exibindo e também um teste de resposta, que foge um pouco do nosso teste porque ele é 60 Hz, mas esse tempo de resposta e Hz a gente testa mais com um outro teste que é o Blue Busters, né, que eu já mostrei aí naquele vídeo do iPad mini lá que teve o problema e tal. Então é isso, esses são os testes aí do EIZO que eu recomendo aí para vocês, e assim, esse monitor excelente em todos esses testes aqui, inclusive durante o meu trabalho. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o uso
profissional desse monitor. Então, por que ter um monitor que entrega uma fidelidade de cores e tem esses padrões, né, essas calibragens aí, sRGB, REC 709 e por aí vai? Então assim, eu vou passar para vocês como é ser um criador de conteúdo, lembrando que eu até faço uma vírgula, porque o nosso trabalho no YouTube ele nem é tão artístico, a gente não faz um color grading super avançado, não, a gente corrige as câmeras e manda ver, porque o nosso objetivo é fazer uma análise de um produto, é mostrar um produto, é mostrar a gente falando, não temos tanto uma pegada artística. Eu acho que de tecnologia aqui no Brasil, o canal que mais tem essa pegada é o canal do Barba, porque o Barba ele faz uma obra de arte em todos os vídeos, né? Todos os vídeos têm uma atenção muito louca, né? Com isso que eu acho um trabalho bem bacana, mas não é muito a nossa praia. Então pra gente, o que nós precisamos é mais essa fidelidade de cores pra gente acertar, porque, por exemplo, esse produto aqui ele é branco. Pô, se a câmera não filmou bem, ou se eu não estou tendo a melhor referência aqui no monitor, eu posso ajustar a imagem para ele parecer branco e aí no seu monitor ele parece azul, ou ele parece dourado, sei lá, por aí vai. Então, qual que é a cor do vestido? É branco? É azul? Rosa? Não sei, não me ajudou, ele ficou quieto. Mas também não é só essa tentativa de capturar a realidade e mostrar para vocês, né? A bancada é branca, vocês estão vendo ela branca, o produto é de tal cor, vocês estão vendo a mesma cor. Tem também a questão da distribuição, né? De um padrão de cores para distribuição. Quando a gente começou o canal, o Loop Infinito, eu editava os vídeos e renderizava eles num monitor que era uma porcaria. Era um monitor TV. E se você já teve um monitor TV, aqueles que tem um plug de antena atrás, você sabe que a cor daquilo lá é uma tranqueira para trabalhar. É ruim, porque ele tentava ser uma TV analógica na época, né? Então ele era otimizado para aquilo e tentava ser monitor, também não fazia nada bem. E aí tinha vídeo no canal que saía, que eu tô vendo aqui no meu monitor e tá excelente, nossa, a cor eu ajustei certinho. E aí quando eu ia ver em qualquer outro lugar, porque aquele monitor lá era uma bosta, ele era muito ruim. Ficava tudo Uma vez o Breno me chamou e falou: Will, por que tá tão escuro aqui? Eu olhei, mas não tá escuro. Tá ok. No meu monitor, porque eu não usei um monitor calibrado, eu não usei um monitor que está trabalhando aí num padrão sRGB, um REC 709 de distribuição. Então essa a importância. Foi lá em 2013 que eu vi o tamanho do erro que eu estava cometendo, né? E aí eu sempre tentei trabalhar com um monitor um pouco melhor, que tivesse um alcance mais bacana e uma calibragem de acordo, porque isso é super importante, né? A gente tem que trabalhar com um formato de distribuição que vai funcionar bem tudo quanto é tela, né? Se a pessoa abrir no celular, na TV, no notebook, mesmo que seja um pouco diferente, você não vai correr o risco de deixar a imagem muito mais escura ou muito mais clara, muito saturada ou quase um preto e branco, sabe? Então, essa que é a importância e essa que é a dificuldade que a gente tem no nosso trabalho. Manter a consistência das cores entre os vídeos, a continuidade, essa é a parte mais difícil, e aí que ter um monitor como esse ajuda bastante, porque ele é uma referência, né? E a coisa mais legal desse monitor é que quando você coloca, por exemplo, o seu material bruto, né? Você gravou e coloca o material bruto aqui, você consegue ver muito bem todos os defeitos da imagem e o que precisa melhorar, sendo a qualidade da iluminação do estúdio, ou se é uma sombra, ou se é a definição da câmera. Um monitor como esse ajuda a ver todos os defeitos e aí você já sabe onde você precisa ir lá e fazer um ajuste. Então, isso que é bem legal também. E aí a gente usou esse monitor, né, falando um pouco sobre a nossa experiência. Eu brinquei com o color grading do Loop Infinito, né? Então, quem acompanha de perto a cor dos vídeos nos últimos 2 meses viu algumas variações, que a gente estava meio que fazendo um novo padrão, especial aqui no estúdio também, né, no estúdio novo, que a gente ainda está definindo qual que é o melhor formato, inclusive, né, a proporção, a gente tem testado aí uma coisa mais wide. E eu usei também em trabalhos aqui da produtora, porque esse é um monitor excelente para levar para campo e fazer o ajuste fino das câmeras, né? Então, por exemplo, a gente está fazendo uma live, tem muitas câmeras ali e aquilo lá não dá para fazer pós-produção, não. É na hora que aquilo já está indo, o corte já está indo para o ar. Então, colocar esse monitor ali, espelhar todas as câmeras e aí fazendo os ajustes, a gente já vai vendo onde estão os defeitos, deixa todas as câmeras iguais. Então, essas lives do Loop Infinito, por exemplo, a gente usa aí umas 4 câmeras e elas são diferentes, elas têm lentes
diferentes, por mais que a configuração nas câmeras seja igual, só a lente de ser uma fabricante diferente ou de ser um tamanho da lente diferente, né, uma milimetragem, um ângulo diferente, já pode afetar aí atributos como a saturação, contraste e também o balanço de branco. E aí a gente precisa ficar esperto com isso e fazer esses ajustes todos, né? O Loopcast que eu mostrei aqui no começo do vídeo, ele passa por esse processo de correção de cor. Então aqui, por exemplo, eu estou no DaVinci, né? E aí eu tenho os nodes aqui na correção de cor e a gente vê aqui, ó, que essa é a imagem bruta. Então ela vem um pouquinho mais amarelada do que eu gosto, né? Eu gosto de um tom um pouquinho mais frio. Aí a gente ajusta primeiro aqui, ó, nesse node o contraste para ficar um pouquinho mais contrastado e depois aqui, ó, nesse outro node a cor. Então esse é só um exemplo, né? Até porque a gente não usa o DaVinci para os nossos vídeos aqui no dia a dia, né? Mas sim, em algumas produções esse software, além de gratuito, traz um dos melhores sistemas de correção de cor. Inclusive, olha que legal, se a gente usa aqui, ó, o sisteminha de Color Match, você pode escolher o padrão, por exemplo, aqui, ó, o REC 709, e você pode escolher o tipo de cartela de cor. Então, ó, vou colocar aqui, ó, o Spider Checker 24, que é exatamente esse cara aqui, ó, que eu acabei de mostrar para vocês, ó. Então, olha só, ele segue aí, ó, a mesma paleta de cores, tá vendo? E aí você enquadra aqui, e aí no DaVinci você dá um cropzinho aqui e fala, ó, Color Match, e aí ele já faz o Color Match automaticamente, né? Então é muito louco isso, e aí se o monitor não exibe exatamente o que está aqui, né, no padrão de cor, aí você começa a ficar confuso. Então, mais uma vez, está aí a importância, né, desse monitor. Então a gente tem aí um exemplo de correção de cor, né, que sendo feita no DaVinci, são 4 câmeras, e a gente faz tudo por aqui. Na verdade, a gente tem feito no Vegas, que é mais rápido, mas é o mesmo sistema de correção, né? A gente usa bastante aí um 3-wheel color corrector, né? Com os wheels aqui de cor, com balanço de branco também, levels, highlights e shadows e por aí vai, para garantir aí a melhor imagem que vocês assistem aqui no canal. E eu também levei, né, esse monitor para a live que a gente fez lá do Oscar do Pipocando, né? Ele foi o monitor principal para a gente bater as câmeras, que eram câmeras diferentes das que a gente sempre usa, e eu perdi o vídeo que eu fiz sobre ele lá, porque eu perdi o cartão microSD, fui bem energúmeno, aliás, fazia uns 4 ou 5 anos que eu não perdi um cartão de memória, então não tenho imagens dele em ação, mas tem uma foto aí, umas fotos que vocês estão vendo, uns videozinhos que foram gravados com o celular que mostram ele ali na bancada sendo usado para isso. Então esse é um pouquinho da minha experiência, né? Muito legal para a gente encontrar os defeitos ali da produção, para a gente garantir que está indo com a cor certa, a cor que eu queria. E eu acho que é isso, né? Sobre o monitor Asus, é isso que eu tenho para dizer para vocês, né? O ProArt PA279. Então a minha conclusão sobre esse monitor, como eu comentei desde o começo do vídeo, eu espero que eu tenha conseguido explicar um pouquinho para vocês, é um monitor de uso profissional. Então, para uma pessoa usar em casa com um monitor convencional, não é o caso. Mas se você trabalha com entregas que precisam de uma fidelidade de cor, se você precisa trabalhar com esses formatos sRGB, REC 709, com uma calibragem bacana de fábrica, então o ProArt PA279 é uma excelente escolha. Para a gente aqui na produtora é indispensável ter um monitor como esses. Na verdade, todo mundo que está num projeto, que está cuidando da finalização, do color grading, né, da imagem final, precisa ter uma tela desse nível, né? Um produto mais profissional, mais especializado, né? E inclusive depois de testar bastante esse produto, eu já me convenci a comprar um desse e mandar lá para o Kenji, né? Porque ele que vai pegar a finalização daqui para frente, eu vou largar a mão um pouco da edição do canal e ele vai precisar de um desse. E aí, Asus dá um desconto. O link desse produto está aqui na descrição e como esse é um vídeo realizado aí em parceria com a Asus e com a Nvidia, eu preciso citar também que no nosso trabalho a gente sempre usa aí as GPUs da Nvidia. Eu já falei bastante disso aqui no canal, mas vale reforçar, né? Porque às vezes o pessoal não pega. A série 30 da Nvidia, no caso aqui, né? A gente está trabalhando aqui com a RTX 3060, traz uma série de benefícios para os criadores de conteúdo. Eu já mostrei aqui no canal o Studio da Nvidia, que aí você tem várias funcionalidades aí, ó, vocês estão vendo aí lá do vídeo da RTX 3050, eu mostrei como você pode, por exemplo, em tempo real, aplicar efeitos na captura de uma câmera, de uma webcam ou de uma câmera mais profissional, como um desfoque no fundo, você recorta o fundo, tudo direto com a aceleração da GPU. E quando a gente fala aqui de vídeo, é indispensável para o nosso trabalho o codec NVENC, né? Porque aí a gente renderiza os vídeos muito mais rápido, muito mais rápido. Eu vou fazer um teste aqui para mostrar para vocês. Eu vou separar um trechinho aqui do programa e a gente vai fazer um teste de render.
Então aqui eu tenho mais ou menos 1 minuto de corte aqui de vídeo do Loopcast e a gente vai testar um render em 4K. E agora vocês estão vendo aí a captura de tela, né, desses dois renders rolando e a diferença que é você usar o codec NVENC, né, usar a GPU na hora de exportar esse vídeo. E é assim, quando você não trabalha com a criação de conteúdo, às vezes a gente fala essas coisas e fala, nossa, mas será que precisa mesmo? Mas é uma diferença absurda, né? Qualquer youtuber, você pode perguntar, não fica sem renderizar com a GPU acelerando o processo, senão é muito tempo perdido, né? Lembrando que você renderiza, aí você tem que ir lá e você tem que conferir. Se deu algum problema, você tem que voltar a renderizar de novo, que acontece com uma certa frequência, né? Ah, faltou alguma coisa, a imagem não estava no lugar certo, faz lá mais uma versão. Vai até, ó, o Loopcast já chegou na V12 já. Teve um Loopcast que chegou em V12, complicado. Então por isso que é importante ter um render aí acelerado, é por isso que a gente recomenda aqui no Loop Infinito, né? Então, quando eu falo, você vai comprar uma GPU ou vai comprar um notebook, se você vai trabalhar com a criação de conteúdo, considere a NVIDIA, que é suportada aí pelos principais programas com aceleração gráfica, os núcleos CUDA e por aí vai. Então é isso aí, pessoal, é isso que eu tinha para dizer aqui para vocês com relação a esse produto. Como eu comentei, ele está chegando no Brasil custando aí na faixa de R$4.000. É claro que esse é o valor no momento da gravação desse vídeo, como vocês estão vendo aí na tela, o link está na descrição também. Mas esse preço pode variar de acordo com o momento ou também eventuais promoções. E assim, é um produto que não está sempre em estoque, então às vezes você está assistindo esse vídeo e já faz um tempo que esse vídeo foi para o ar, ele pode não estar em estoque, mas vai e volta. Então se você tiver interesse, o link está aí na descrição, é só ficar de olho. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, eu espero que tenha dado para entender um pouquinho, né, que esse vídeo misturou um pouco de Loop Infinito com as produções, e eu não sou o cara mais especializado nisso, né, eu estou tentando passar para vocês aí da melhor forma possível, mas eu espero que tenha ajudado aí quem estava em dúvida sobre um produto como esse. Se você tem um produto desse, deixa um comentário aí também para ajudar quem está de olho. Vamos ajudar a galera aí com mais informações. Por enquanto eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê em breve. Valeu, galera, e até a próxima!